O sol ainda não tinha nascido por completo, quando Vicente Almeida selou o cavalo e partiu rumo à sede da fazenda. Ele tinha 38 anos, mãos grossas de quem trabalhava a terra desde menino, e um jeito calado de olhar para o horizonte, como se sempre estivesse calculando alguma coisa que não dizia em voz alta. Era o capataz da fazenda Bela Vista havia 12 anos. Conhecia cada palmo daquelas terras. Sabia onde o solo era mais fértil, onde a água do riacho corria mais limpa, onde o vento batia mais forte na época da colheita. Foi ele quem ensinou os outros trabalhadores a podar os pés de café sem ferir os galhos novos. Foi ele quem, em noites de geada, ficou acordado até o amanhecer, acendendo fogueiras entre as plantações para que a lavoura não morresse de frio. O dono da fazenda, seu Anselmo Teodoro, era um homem de negócios. Tinha comprado, havia pouco tempo, uma faixa de terra que fazia divisa com a propriedade antiga Terra Boa, Terra Alta, terra que prometia render o dobro de sacas na próxima safra. Vicente chegou ao escritório da sede e encontrou o patrão sentado atrás da mesa, com um mapa estendido e um charuto apagado entre os dedos. Vicente disse Anselmo, sem levantar os olhos do papel: preciso que você comece o desmatamento daquela área nova ainda essa semana. Quero os pés de café plantados antes das primeiras chuvas. Sim, senhor. Já mandei separar os homens para isso. Tem uma coisa, continuou o patrão, finalmente erguendo o rosto. Bem no meio do terreno tem uma casa velha, dessas de pau a pique, telhado de barro. Não serve para nada, só atrapalha o alinhamento das covas. Quero que seja a primeira coisa a cair. Vicente sentiu um aperto estranho no peito, mas não soube explicar por quê. Ainda não tinha ido até lá. Ainda não sabia. Pode deixar, seu Anselmo. Amanhã mesmo eu vou até lá resolver isso. Confio em Boc, Vicente. Sempre confiei. O capataz saiu do escritório com o chapéu na mão e o coração apertado, sem entender ainda o motivo daquele peso. Montou no cavalo e seguiu pela estrada de terra vermelha que cortava a propriedade nova, subindo por entre touceiras de capim alto e árvores que ainda não tinham sido derrubadas. Foi quando avistou o telhado de barro entre as árvores, e o coração dele parou. Aquela casa, aquele quintal com o pé de goiaba torto, aquele poço de pedra, aquela varanda de madeira gasta pelo tempo. Era a casa, Dona Aparecida, enxugando as mãos no avental, com os cabelos brancos presos num coque simples. Meu filho! Exclamou ela, com os olhos brilhando de surpresa. Que vento bom trouxe você até aqui? Vicente não conseguiu responder. Atrás dela, apoiado numa bengala de madeira, apareceu seu pai, seu Joaquim, já curvado pelos anos de lavoura, mas com o mesmo olhar firme que sempre tivera. Filho, disse o velho, sorrindo. Vem cá. Vem ver as galinhas novas que sua mãe criou. Vicente abraçou os dois, sentindo um nó na garganta que não conseguia desfazer. Como ele não sabia. Como, em todos aqueles anos, cuidando da fazenda, nunca tinha perguntado aos pais exatamente onde ficava a casinha que eles haviam comprado. Havia tantos anos, com o pouco que conseguiram juntar trabalhando como meeiros. Era ali. Sempre tinha sido ali. E agora pertencia ao patrão. Naquela noite, sentado na varanda velha, vendo o sol se por atrás dos pés de café que ainda não tinham sido plantados, Vicente entendeu que teria que escolher entre duas fidelidades: a lealdade ao homem que lhe dava o pão de cada dia e a lealdade ao sangue que corria em suas veias. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Vicente já tinha vivido. Ele não voltou ao escritório para contar o que tinha descoberto. Em vez disso, mandou os trabalhadores começarem o desmatamento por outra parte do terreno, alegando que o solo ali era melhor para o plantio imediato. Ganhou tempo, mas sabia que não podia ganhar tempo para sempre. Toda a noite, depois do trabalho, ele cavalgava até a casa dos pais, sentava-se à mesa de madeira,
Comia o que Dona Aparecida preparava e ficava observando o pai contar histórias antigas de como tinham construído aquela casa com as próprias mãos, pedra por pedra, taipa por taipa. Depois de anos trabalhando na terra dos outros, sem nunca ter um pedaço só seu. Foi o único lugar que foi nosso de verdade. Meu filho dizia a seu Joaquim, com a voz embargada. Trabalhamos a vida inteira para ter isso. Não é luxo nenhum. Eu sei, mas é nosso. Vicente ouvia tudo aquilo e sentia o peso da decisão crescer dentro do peito. Como uma pedra, ele tinha 2 filhos pequenos. Para criar, tinha uma esposa, Marlene, que dependia do salário que ele recebia da fazenda. Se desobedecesse ao patrão, arriscava perder tudo. O emprego, a casa onde morava, o sustento da própria família. Mas se obedecesse, seria ele mesmo a destruir o teto sob o qual seus pais tinham envelhecido. Uma noite, Marlene encontrou o marido sentado sozinho na cozinha, olhando para o nada. O que está acontecendo com você, Vicente? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Há dias você está assim, calado, sem comer direito. Ele contou tudo. A ordem do patrão, a casa dos pais, o prazo que se esgotava. Marlene segurou as mãos dele com firmeza. Você vai encontrar um jeito, disse ela. Eu conheço você e sei que não vai conseguir dormir em paz se derrubar aquela casa com as próprias mãos. Mas e se eu perder o emprego, Marlene? E se ele me mandar embora? Então a gente vai recomeçar juntos, como sempre fizemos. Foi naquela noite que Vicente teve uma ideia. Não podia simplesmente desobedecer e esperar a demissão. Precisava de uma solução que não envergonhasse o patrão nem destruísse a casa dos pais. Precisava comprar aquele pedaço de terra. No dia seguinte, foi até o escritório com o coração disparado. Seu Anselmo, eu vim pedir um favor. Começou, tentando manter a voz firme. Aquela casa velha que o senhor mandou derrubar era a casa dos meus pais. Eles moram lá há mais de 30 anos. O patrão ergueu as sobrancelhas, surpreso. Não sabia disso, Vicente, mas a terra é minha agora e preciso dela para o plantio. Eu sei, senhor. Por isso vim pedir para comprar aquele pedaço. Só o quintal, onde fica a casa. O resto da terra o senhor pode usar do jeito que quiser. Eu pago o preço que for justo. Anselmo cruzou os braços pensativo. Vicente, eu confio em você há 12 anos. Mas negócio é negócio. Aquela área é exatamente onde eu queria fazer o acesso para as carroças. Eu sei, senhor, mas eu trabalho para o senhor com dignidade há todo esse tempo. Nunca pedi nada além do meu salário. Estou pedindo agora, com todo respeito, uma chance de salvar a única coisa que meus pais construíram na vida. Houve um silêncio longo. Anselmo olhou para o capataz e talvez tenha visto ali algo que o dinheiro não compra. A lealdade verdadeira, aquela que não se vende nem se compra fácil. Vou pensar, disse por fim. Mas bem, custar caro, Vicente. Aquela é terra boa. Eu vou juntar o dinheiro, senhor. Custe o que custar. Vicente vendeu o pouco que tinha. 2 cabeças de gado que vinha criando havia anos, as economias guardadas para a criação dos filhos, e ainda pediu um empréstimo ao dono do armazém, prometendo pagar em parcelas, tiradas do próprio salário. Marlene vendeu doces nos fins de semana, costurou para fora, ajudou em tudo que podia. Os 2 filhos, mesmo pequenos, entendiam que algo importante estava acontecendo em casa e ajudavam recolhendo ovos e cuidando da horta, para que sobrasse mais tempo aos pais. Foram meses de trabalho redobrado. Vicente continuava cumprindo cada tarefa na fazenda com a mesma dedicação de sempre. Mas agora também passava as noites fazendo bicos, consertando cercas para os vizinhos, ajudando na colheita de outras propriedades, guardando cada centavo numa lata de biscoitos escondida debaixo da cama. Seu Joaquim e Dona Aparecida não sabiam de nada. Vicente não quis preocupar enquanto não tivesse certeza de que conseguiria. Finalmente, num fim de tarde de junho,
Vicente reuniu a quantia que o patrão tinha pedido. Foi até o escritório com o dinheiro embrulhado num pano e as mãos tremendo, não de medo, mas de esperança. Seu Anselmo, consegui. O valor, disse, colocando o embrulho sobre a mesa. O patrão contou o dinheiro devagar e depois olhou para o capataz com uma expressão que Vicente nunca tinha visto. Antes, algo entre respeito e espanto. 12 anos trabalhando para mim, Vicente, e eu nunca tinha visto você lutar assim por nada, nem por aumento de salário, nem por nada para você mesmo. Essa luta não era por mim, seu Anselmo. Era pelos meus pais. Era pela casa onde eu aprendi a andar, a falar, a respeitar o trabalho da terra. Anselmo assinou os papéis ali mesmo, transferindo aquele pedaço de chão para o nome de Vicente. E, antes que o capataz saísse, completou: saiba que isso não muda nada entre nós. Você continua sendo o melhor homem que já trabalhou nessa fazenda. E agora, sei o motivo. Naquela noite, Vicente foi até a casa dos pais, levando os papéis devidamente assinados. Encontrou sentados na varanda, como sempre, vendo o sol se esconder atrás da plantação. Pai, mãe disse, sentando-se entre os dois, essa casa é de vocês, para sempre. Eu comprei a terra. Seu Joaquim, que já tinha visto tantas dificuldades na vida, não conseguiu segurar as lágrimas. Dona Aparecida levou as mãos ao peito, sem acreditar no que ouvia. Mas como, meu filho? Você não tinha esse dinheiro todo. Eu trabalhei, mãe. Eu e Marlene, juntos. Porque essa casa não é só uma casa. É a prova de que vocês construíram alguma coisa que vale a pena ser lembrada. E eu não ia deixar isso virar plantação de café. Os três se abraçaram na varanda, enquanto o vento balançava as folhas do pé de goiaba, torto, que seu Joaquim tinha plantado havia mais de 30 anos. A casa continuava lá, com suas paredes de barro e seu telhado gasto, mais firme do que nunca. Não porque tivesse escapado do tempo, mas porque tinha sido salva pela força de um filho que escolheu a fidelidade ao invés da conveniência. Com o passar dos anos, aquela casa se tornou o ponto de encontro de toda a família. Netos cresceram brincando no mesmo quintal onde Vicente tinha brincado quando criança. E sempre que alguém perguntava por que aquela casa pequena continuava de pé no meio de uma fazenda de café tão grande, a resposta era sempre a mesma. Existem riquezas que não cabem em contrato, em escritura ou em saldo bancário. A verdadeira herança que recebemos de nossos pais muitas vezes não é feita de tijolo e barro, mas do exemplo de luta, de honestidade e de amor que eles deixaram gravado em cada canto de uma casa simples. Vicente poderia ter obedecido cegamente. Poderia ter alegado que apenas cumpria ordens, que o trabalho era si mesmo, que não tinha escolha. Mas escolher é exatamente isso. Encontrar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, um caminho que não traia aquilo que realmente importa. A fidelidade verdadeira não está em nunca enfrentar o patrão, nunca questionar uma ordem, nunca correr riscos. Está em saber no fundo do coração quando vale a pena lutar e lutar até o fim. Com dignidade, sem destruir pontes, sem perder o respeito por ninguém. No final, nem tudo que parece perdido está mesmo perdido. Às vezes, basta um coração disposto a pagar o preço do amor. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que você sentiu. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima história.